Nesse vídeo aqui eu vou te explicar os segredos do porquê que tá difícil de você arrumar um emprego e vou ensinar como que você vai manifestar um emprego legal ou ter um aumento salarial, uma promoção e tudo relacionado a esse tema, tá? Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz na minha vida, quais práticas que eu usei, né, que eu apliquei aí de lei da atração para conseguir um emprego onde eu fosse valorizada, que eu tivesse um salário bacana, que eu trabalhasse com pessoas legais e não abusivas psicologicamente, que é o que acontece com a maioria das pessoas, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou a Michelle Rodrigues, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e ativar os sininhos, claro, né? O sininho, que é as notificações. Gente, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo para vocês entenderem como que vocês vão utilizar isso na vida de vocês, tá? Eu tô no mercado de trabalho há mais de 16 anos, que eu trabalho, né, com carteira assinada. E eu passei por algumas empresas e alguns chefes. Então, teve fases que eu tava com chefes muito legais e teve fases que não foram tão legais, que realmente eram abusivos psicologicamente. E eu era abusiva comigo mesma também, eu só reclamava das coisas, enfim, não tinha como dar certo, né? E o que aconteceu? O ano passado, eu voltei, teve a pandemia, né? Eu parei de trabalhar de CLT, né, de carteira assinada, de 2020 até 2022. Então, eu tava como autônoma, só empreendendo aqui nas redes sociais e fazendo alguns freelas. E aí chegou um momento que eu resolvi voltar pro mercado de trabalho. Eu voltei do sul, né, de Santa Catarina, voltei para São Paulo. E são fases, tipo, nada permanente, assim. Então, eu falei, não, eu vou voltar. E eu já tinha listado aí o que eu queria, né, num emprego bacana, tá? Deixa eu contar a história que eu já vou ensinar vocês como que fazer essa lista, como que usar as práticas. Quando eu cheguei em São Paulo, logo de cara já me fizeram uma oferta de um trabalho. E a hora que eu fui ver os pré-requisitos do que eu tinha colocado na minha lista de intenções, do que eu esperava de um trabalho e de fato o que tinha nesse trabalho, só acho que uma coisa, que era o salário, que realmente atendia com o que eu queria. Então os meus demais pedidos, essa empresa não oferecia. Só que por medo, né, de ficar sem grana ou de não arrumar outra coisa, a cabeça, a mentalidade de escassez, né, de falta de abundância, eu acabei aceitando esse trabalho. E aí eu fiquei um mês só nesse trabalho aí. O que aconteceu? O que acontece? A gente repete eu já vou explicar como que eu entrei no outro, mas vocês precisam entender o que aconteceu aí antes. Quando a gente intenciona para o universo que a gente quer algo X e você aceita o Y, o universo entende que para você tá bom o Y. Então, ele não vai te entregar o X até você não quebrar esse padrão, tá? O meu padrão ali no caso era um emprego abusivo de novo, era um emprego presencial que eu não queria de jeito nenhum e eu acabei aceitando. Era uma carga horária frenética e com chefes narcisistas e abusadores, tipo, em um mês que eu tava lá eu tive 2 crises de pânico ferrada, assim. E eram padrões que eu não queria mais repetir na minha vida. E enquanto eu tava nesse emprego, eu falei, eu vou usar as práticas da lei da atração que eu conheço, né, pra eu conseguir um emprego melhor, porque não dá, eu não vou ter outro burnout, né, eu já tive alguns burnouts na minha vida, burnout depois vocês dão uma pesquisada, mas é quando sua cabeça não aguenta mais. E aí eu parei e falei, eu já sei como que funciona. Eu vou fazer então uma lista do que eu quero no novo emprego. Não adianta também eu ficar aqui reclamando, mas o universo não é mágico, tá, gente? Não usem essa frase Deus sabe o que é melhor pra mim. Você precisa ser muito claro, Deus quer o que você quer, tá? Esse assunto eu vou deixar para outro vídeo, mas eu vejo que as pessoas, elas ficam muito paradas, estagnadas na vida, justamente porque elas usam isso. Não, eu vou confiar que Deus sabe o que é melhor pra mim. Mas ele só sabe o que é melhor pra você quando você souber o que você quer, tá? Tem até uma frase da Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, nesse processo aí, enquanto eu tava nesse emprego, nossa, gente, eu sofri, sério, um mês assim, parecia que eu tinha trabalhado lá
sei lá quantos anos, tipo, nossa, parecia uma cadeia de zumbis, assim. E quando eu fui fazer a entrevista, eu já sabia que ia ser ruim. Tipo, eu chorei no dia, tipo, falei, ai meu, não acredito que eu vou voltar pra essa humilhação. Não é isso que eu mereço. Eu já tinha consciência que não era isso que eu merecia. Eu parei e falei, meu, vou fazer uma lista. Então, o trabalho tem que ser remoto, tem que ter o salário X, as pessoas, pra eu me relacionar bem, precisam ser desse perfil, então pessoas realmente humanas, que valorizem o funcionário e não vejam o funcionário só como um número. E coloquei lá os benefícios que eu queria, tudo que eu queria no emprego, tudo que eu prezava, tá? E a parte das pessoas, no meu ponto de vista, foi o principal. Porque também, gente, não adianta você colocar aí, tá, eu quero trabalhar num lugar aí que eu vou ganhar 100 mil reais. Outra coisa, sejam realistas até onde a sua mente acredita o que você pode receber. Então, vamos supor que hoje você ganha 1.000 reais, você coloca na lista que quer ganhar 100 mil. Você acredita de fato que você vai ganhar aqueles 100 mil? Se eu te falar, meu, arruma 100 mil reais amanhã, você vai falar, não consigo. Então, você não acredita, tá? Você acredita só no que você pode receber. Se eu te falar, meu, eu preciso de 5 mil reais amanhã, você consegue? Tá, acho que eu consigo. Então, vai testando o seu limite. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque se você consegue 5 mil reais, significa que você tá aberto a receber 5 mil reais. Se eu falar, meu, me arruma 100 mil reais, você fala, tá bom, eu arrumo, então você tá aberto a esses 100 mil reais. Então, sempre faça esse teste pra você saber até quanto você acredita que pode ganhar, tá? E aí, esses steps você vai quebrando, né? Isso chama termostato financeiro. Quando você vai purificando as suas memórias de merecimento, quando você vai entendendo isso, esses valores vão aumentando. Então, voltando ali no ponto, então não adiantava, tipo, eu ter um salário megalomaníaco, nossa, 1 milhão de benefícios, e eu me senti sendo abusada de novo, né, psicologicamente, pessoas que exigiam mais do que eu poderia entregar e me cobrassem nisso numa régua muito alta e eu me sentisse culpada por isso. Então, eu coloquei muito sobre as pessoas e sobre o que eu gostaria de exercer nessa empresa. E aí, o que aconteceu? Fiz a lista, né? Isso já é a técnica, tá, gente? Então, a primeira coisa é você fazer uma lista do que você deseja nesse emprego, como são as pessoas. Então, se você vai trabalhar presencial, aonde você quer trabalhar, tá? Teve até um outro emprego que, quando eu quis trabalhar no Mercado Livre, eu fiz a intenção que eu queria trabalhar lá, mas eu não queria trabalhar em Osasco, só que eu esqueci que o Mercado Livre era lá. E eu consegui o trabalho, na verdade, um headhunter me procurou e eu entrei lá. Eu trabalhei lá um tempo, e aí eu abri mão de ir trabalhar em Osasco. E, gente, pra mim a experiência não foi boa, tá? Eu até saí de lá. Por vários motivos, né? Não só pela a questão da cidade, mas isso era uma coisa que tava me pegando muito. Então, pensem sobre isso, tá? Por exemplo, teve uma fase também que eu era louca pra trabalhar na Paulista. Então, eu trabalhei 3 anos na Paulista. Tipo, eu achava o máximo. E agora tava um momento de trabalhar remoto. Então, tenham claro tudo isso. Quais são os locais que você quer trabalhar? Você quer trabalhar em outro país? Se for pra trabalhar em outro país, o que você precisa aprimorar? E tudo mais. E coloca tudo isso aí na sua listinha, tá? Então, salário, local, as pessoas, e faz a intenção pro universo. Parece simples, mas quando você... Não precisa de toda a parafernália, de um ritual. Quando você tem o pensamento consciente sobre o que você quer e você não tem nenhuma crença contrária sobre aquilo, aquilo vai acontecer. Se você perceber que você colocou aquilo no papel e não ficou leve pra você, você vai ter que limpar as memórias da sua mente. Porque você não tem crenças de merecimento. Você acha que você é insuficiente, que você nunca vai conseguir manifestar aquilo. Então, se você se pegar nesse lugar do tipo, nunca vou conseguir isso, é impossível isso daqui pra mim. Hoje eu ganhei 1.000 reais, ganhar 5 mil? Nunca, não tenho, não sou especialista nisso. Então você vai precisar limpar suas memórias pra você de fato atingir a meritocracia aí que você acredita, que acha que existe, tá? E aí eu fiz essa listinha. E aí eu vou explicar pra vocês exatamente o momento que eu quebrei o padrão, que eu consegui de fato falar, putz, eu quebrei o padrão e passei pra um padrão que era o que eu queria manifestar, tá?
Então aconteceu que depois de eu fazer a lista, eu tava numa reunião dessa empresa que eu fiquei um mês, e começaram a ter vários padrões ali naquela reunião que eu não queria viver mais. Então, tinha, sei lá, umas 20 pessoas na sala. Aí que eu. Como se eu demandasse pra Deus, mas foi uma coisa que eu não fiz pensado, tá, gente? Tipo, agora eu tô explicando pra vocês, eu tenho consciência do que eu fiz. Mas eu lembro que eu abaixei assim na mesa e eu falei: não é isso que eu mereço. Não é isso que eu mereço. Não é isso. Eu sou uma ótima profissional, eu sou uma excelente pessoa, eu contribuo com as pessoas, não mereço estar num ambiente como esse. Deus, como pode melhorar? Atualiza outra oportunidade, gente, juro por Deus. No que eu abaixei, que eu fiz essa demanda, mas eu fiz com o coração. Não adianta você falar isso da boca pra fora. Eu acreditei que eu não merecia aquilo. Eu me vi num ambiente totalmente escasso, totalmente abusivo. Então, a hora que eu senti, esse é o sentir que você precisa sentir, que de fato eu não tinha que estar ali, juro pra vocês, eu tava assim, veio uma notificação no meu celular. Aí no que eu olhei, era um cara no meu LinkedIn. Ele falou: olha, você mandou seu currículo. Gente, nem lembro de ter mandado currículo, mas enfim, né? Assim como no Mercado Livre eu também não mandei, mas você atrai as coisas. Ele falou: então, eu tô com uma oportunidade aqui assim, assim, assado. Gente, na hora me deu um alívio, eu falei: Deus, obrigada, porque eu já me vi livre daquela empresa, eu já sabia que eu não ia ficar ali, eu já sabia que tinha dado certo, tá? Então eu tava era umas 5 da tarde, ele falou: você pode conversar? Aí na hora da reunião eu falei: meu, vou estar em casa às 7 horas, se o cara topar falar. Eu falei: olha, eu chego umas 19, ele: não, fechou, eu já quero falar com você. Eu falei: meu, mais certeza ainda, sabe? Aí eu fui pra casa, conversei com ele, em 15 minutos ele me aprovou pra vaga. E ele ainda só que ele me falou um salário que eu não concordei, eu falei: não. Então, aí eu quebrei o padrão, tá? Porque eu não. Outro padrão que eu quebrei. Por mais que eu tava desesperada de sair daquele emprego, eu não aceitei menos do que eu tinha colocado na minha lista. Então ele me falou um valor, eu falei: não, o meu valor é esse. Aí ele falou assim: ah, então tá, me dá 5 minutos. Aí ele voltou, então, eles aceitaram aqui, tipo, você vai entrar com esse salário. Gente, no outro dia eu já fui lá pedir demissão do outro emprego e já saí fora, tá? E essa foi uma das manifestações de emprego que eu fiz. Então, só dando passo a passo aqui da lei da atração pra vocês, entrando de fato na técnica, e depois eu vou contar mais outra história. Faça uma lista de intenção, acredite naquela lista. Se você não acredita naquilo, limpe as suas memórias, tá? Eu tenho 21 dias de consciência financeira, que você pode limpar essas memórias em 21 dias. Você vai fazer técnicas ali todos os dias pra limpar isso até você acreditar que você é merecedor, tá? O 21 dias ajuda muitas pessoas a manifestar emprego, atualizar dinheiro inesperado e tudo mais. Então você vai limpar essas memórias, intencionar pro universo e falar: universo, é isso que eu mereço, como pode melhorar, atualize isso na minha vida. E você tem que tomar ação, tá? Tipo, por exemplo, ele me achou ali no LinkedIn. O meu LinkedIn, ele tá aberto, tipo, ele tava aberto ali para as pessoas me acharem, ele tava atualizado. Então, esteja disponível para as pessoas verem onde você tá, onde elas podem te achar, tá? Então, tem que ter uma ação. Então, mandar o currículo, de fato, para onde você quer entrar, deixar o LinkedIn atualizado. E sentir que realmente você tá pronta pro próximo degrau, que você não merece mais esse ou desemprego de onde você tá, se você tá desempregado, ou o emprego que você tá agora, tá? Então esses foram os passos que eu segui. Quando eu entrei no Mercado Livre também, eu tinha saído de uma empresa em 2019 e eu tinha muito consciente que eu queria trabalhar no Mercado Livre. Era uma coisa muito frenética na minha cabeça e ninguém tirava aquilo da minha cabeça. Só que pergunta se eu abri o site do Mercado Livre pra mandar currículo. Não abri. Só que eu tinha a intenção de trabalhar lá, tá? Poderia ter acelerado mais meu processo se eu tivesse me candidatado direto lá no site. Mas o que aconteceu? Eu tava em casa, entendendo todo esse processo, e eu já tinha demandado que eu queria trabalhar lá. Tipo, não fiz nenhum ritual, gente. Tipo, é isso que eu tô ensinando vocês. A minha intenção era trabalhar lá. Assim como no meu outro emprego, a minha intenção era trabalhar na Paulista. Eu tive uma intenção e eu tinha certeza que eu podia trabalhar nesses lugares. Então, e fazendo as minhas técnicas, as oportunidades foram se abrindo. Aí um dia eu tava deitada lá no meu sofá, eu não tava trabalhando, tá? Eu tava desempregada.
E aí um headhunter headhunter é a pessoa que caça talentos. Então eu não fui atrás dessa vaga, de novo. Me mandou uma mensagem, eu tenho uma oportunidade aqui, né, do meu cargo e tudo mais. Você tem interesse? E, tipo, o cargo atendia as minhas expectativas salariais e tudo mais. Eu falei, eu tenho, mas... e ele não abriu ele não abriu a empresa. Eu falei, eu só não gostaria que fosse outra cidade. Então, ou Barueri, Alphaville, Osasco, porque pra mim é muito fora de mão. Aí ele falou, putz, mas a empresa é lá, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que pra você pode ser uma oportunidade boa na sua carreira. Olha, eu já ia fechar a porta antes de ouvir, entendeu? Então, estejam com a porta aberta, tá, gente? Eu falei, tá, qual que é a empresa? Ele, Mercado Livre. Eu falei, puta. Falei, não, moço, eu quero ir lá fazer entrevista. Aí também fiz a entrevista, no outro dia eu já tava trabalhando lá. Foi super rápido, tá? E quando eu fui trabalhar na Paulista, também, quando eu demandei que eu queria sair do meu outro emprego, todos os meus empregos foram fáceis, gente. Agora, pensando bem, eu sempre demandei e consegui. Quando eu saí do meu outro emprego, eu falei, eu quero trabalhar na Paulista, né? Eu morava perto, eu gosto dali e consegui um emprego lá, com o salário que eu queria e tudo mais, tá? Outra coisa que vai ajudar vocês é o mantra que eu já ensinei nas minhas redes sociais, mas eu vou deixar aqui também. Esse mantra também me ajudou nesse emprego, nesse último. Quando eu tava ali naquela sala de reunião desesperada, eu fiz esse mantra também, além das técnicas de limpeza. Ele fala assim: agora me são revelados novos meios de ganhar meu sustento e novos métodos de trabalho. Então, quando eu fiz minha lista de intenção, eu também fazia esse mantra. Eu não estou confinado a maneiras e métodos do passado. Por que isso daqui? Porque eu não estava confinada a repetir de novo aquele padrão abusivo. Eu não preciso disso. Tipo, eu experimento meu trabalho perfeito e de maneira perfeita, alcançando uma satisfação perfeita e pagamentos perfeitos. Entendeu o poder desse mantra, tá? Então, junto com a lista de intenção, eu fazia esse mantra também. Eu não fiz visualização nesse caso, eu só realmente intencionei e demandei e quebrei o padrão. Quebrei o padrão quando eu falei, gente, isso daqui não é pra mim. Não é, Deus, não mereço isso aqui. Pode me mandar algo que eu mereço. E na hora o cara me mandou a mensagem, tá? Então, vou repetir aqui. Agora me são revelados novos meios de ganhar meu sustento e novos métodos de trabalho. Eu não estou confinada a maneiras e métodos do passado. Eu experimento meu trabalho perfeito de maneira perfeita, alcançando uma satisfação perfeita e pagamentos perfeitos, tá? Eu vou deixar esse mantra aqui na descrição. Eu coloquei também nas minhas outras redes sociais. Se você quer acelerar o seu processo, se você já tá de saco cheio, tanto do emprego que você tá, ou de estar desempregado, se você quer acelerar o seu patamar financeiro mesmo, eu te convido a fazer o 21 dias de consciência financeira, porque vai acelerar demais, tá? Você vai limpar essas memórias com mais facilidade, é uma técnica por dia que já tá tudo estruturado ali dentro. Você só tem que entrar lá e fazer as técnicas e ver as oportunidades acontecerem assim como acontece na minha vida, com total facilidade, alegria e glória. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo e, obviamente, faça a técnica e volta aqui para me contar, tá bom? Um beijo e obrigada!